Cá estou em Portugal, hum, assim neste mundo pós-moderno caótico, não é? E brutal, a ver as notícias dos animais que estão a morrer com sede no México. Gente querida, alegria do encontro, já estávamos tagarelando aqui faz tempo e não gravamos, para variar. Estou aqui com a nossa queridíssima Dulcineia Pinto, direto de Portugal, para que a gente troque sobre as nossas leituras, as nossas impressões, aquilo que nos move, que nos afeta. Como você está, minha querida? Cá estou em Portugal, assim neste mundo pós-moderno caótico, não é? E brutal, a ver as notícias dos animais que estão a morrer com sede no México. Impressionou-me tanto. Sim. Claro, impressiona muito ver os humanos morrer, como é óbvio, mas ver os animais também me custa. É vítima sobre vítima. Sim. E sempre o mesmo algoz. Sim. Quero deixar claro, um algoz apenas. Que é o que, gente? O capitalismo. A mentalidade capitalista. Não é Exatamente. só aquele conceito pequeno do capital. Não. É a mentalidade da exploração do mundo pelos poderosos. Isso. Sim. Isso. E aí sai da frente. Se você está na terra que eu quero, eu te mato. Se você não está fazendo o que eu quero, está reclamando, eu te mato. É isso. De uma forma ou de outra. E depois, camuflado com vários discursos, não é? Camuflado com vários discursos, muito difícil para muitos europeus entenderem, porque muitos europeus não estão a entender como o capitalismo vai acabar com eles e com o mundo, ou com o mundo e com eles, não é? Então, é muito difícil combater este capitalismo que se vendeu como a panaceia para todos os males. O último, como é que é? O último sistema. Como é que era? Era o último homem e o fim... Como é que era? O fim... Já não me lembro do livro do... O fim da história. O fim da história, do Francis Fukuyama, não era? O fim da história, o fim da história, eles estão acabando com tudo. Vai acabar a história mesmo, o fim da história, não vai ter mais nada, nem o planeta. Olha só, eu, no meu perfil pessoal do Instagram, eu só sigo Portugal. Sigo agora menos. Eu sigo o Público, sigo o Extra? Como é o outro jornal? O Expresso. O Expresso. O Expresso. O Extra é nosso. O Extra eu sigo no perfil do ativismo delicado. Eu percorro, sabe, gente? E é impressionante a deformação de algumas manchetes pelos jornais portugueses. Sim. Olha, é impressionante, eles viram completamente, eu fico pensando, essa é a notícia que está chegando lá. Agora, Dulcineia, me passa aí um jornal, não um jornal de esquerda que fale a verdade, que eu possa seguir em Portugal, porque olha só, esses dois só me deixam nervosos. Sim. Há alguns jornais de esquerda, mas me passa online, online. Eu depois passo-te. Isso. E fala para o nosso público também, quando você souber. Há 2 ou 3 jornais de esquerda. Eu confesso que eu tento nem ler notícias.
porque elas, é como tu dizes, estão tão deformadas que eu até tenho receio de, ao ler aquilo, achar que é verdade, não é? Porque só se vê aquilo, não é? Sim. Então, é muito complicado. Muito bem, querida. Conta pra gente o que você andou aprontando. Você me mandou um PDF. Então, para a gente... PDF vai para a nossa página. Sim. Então, para a nossa página. Ficar assim mais, digamos, continuarmos a navegar, porque é importante continuarmos a navegar. Então, olha só, eu vou te interromper. Então, o título do nosso programa vai ser Navegar é Preciso. Vou começar a fazer as artes. Olha só, gente, a gente está gravando toda semana, às vezes cada 15 dias. Por quê? Porque o nosso assunto, ele não se esgota, não é noticiário. O nosso assunto é perene, é conhecimento. E conhecimento não é descartável, nem fica velho. Dulcineia, conta então para nós por onde você andou navegando. Então, nesta ideia do navegar, eu lembrei-me que o navegar, aquilo que eu faço, que é, no fundo, estudar a história, é navegar para o passado. E então veio uma memória, e ainda bem, quando começamos este encontro, tu começaste exatamente da mesma maneira que há 6 anos, quando eu comecei a ouvir-te, que era gente querida, alegria do encontro. É chamado bordão. Eu sempre falo a mesma coisa. Eu adoro. Gente querida, alegria do encontro. Estou aqui nesse ativismo delicado para uma estética da vida viva. É como a chamada na escola dos alunos, ou aqueles gritos de guerra que a gente ouve, então mobilizamos para a ação. E eu agora tenho tentado fazer uma no final, que é assim, sigamos juntos, pois assim somos mais fortes. Mas às vezes eu esqueço. No final é mais difícil, não é? Muito bem. Então, conta. E aí, então, eu comecei... Então, eu vou... Quando eu assistia já há algum tempo às tuas lives, e tu começavas assim, houve uma determinada altura que tu falaste num autor, que é o Bachelard. E eu não conhecia. E então eu ouvia falar naquele autor, tu trazias umas frases, um conhecimento dele, e eu pensei, deve ser interessante, vou ler. E então eu li um dos livros dele, e quando eu comecei a ler, aquilo que eu lia fertilizou o meu pensamento. Hoje sei o que é tipo, quando tu fertilizas o campo, não é? Então aquilo fertilizou o meu pensamento. E então eu trouxe aqui esta imagem, podes pôr? Que depois... Ok. Então como é que fertilizou o meu pensamento? Eu trabalhei um sítio arqueológico de antes de Cristo, não é? Do século V antes de Cristo, que as pessoas que lá viveram fizeram um ritual de fundação. E nós encontramos os vestígios desse ritual. Mas na altura, e passou muito tempo desde que eu escavei e estudei a primeira vez, até eu conseguir desenhar esta imagem dos 3 vasos que estavam envolvidos no ritual. E foi em muito por causa do Bachelard. Primeiro por causa de ti e depois por causa dele. Então eu vou ler a frase dele. Pela exploração de uma imagem, o passado longínquo ressoa em ecos e não se vê mais em que profundidade esses ecos vão repercutir e cessar. Então tu interrompe-me, que tu sabes muito mais do Bachelard do que eu. Sei nada. Olha só, tão importante isso, que a gente, nas nossas pós-graduações, chamamos de produção de produção. Aquilo que a gente fala, aquilo que a gente faz, repercute.
E é exatamente essa frase que Bachelard traz aqui. Às vezes, olha só, vou te contar uma história. Posso tirar um pouquinho aqui e contar um caos? Um caos português, porque você aparece aqui, eu só dou conta de caso português. Tem a ver exatamente com isso que aconteceu com você. Quando você escutou Bachelard por mim, eu estava numa conferência na Universidade de Lisboa, e uma autora portuguesa que, uma pesquisadora, investigadora, vou usar o termo que se fala em Portugal, uma investigadora portuguesa que dava aula em Paris, na Sorbonne, veio fazer uma conferência. E ela, a certa altura, falou muito mal de uma autora. E eu fiquei com aquilo, ela falou mal, e os defeitos que ela encontrou na autora, para mim, eram qualidades supremas. Então, você imagina, uma portuguesa, meio metida francesa, falando o nome de alguém, eu escrevi de qualquer jeito, aquilo que meu ouvido pegou na única vez que ela citou o nome dessa autora. Fui para casa, era um sábado de outono, frio, chuvoso. Cheguei em casa 5 da tarde e fui procurar no nosso querido Google e fiz várias inferências. Autora contemporânea portuguesa, De repente, abriu-se a tela. E na tela apareceu uma citação. E aquela citação parecia escrita por mim, na minha pesquisa. E eu encontrei minha alma, que é Maria Gabriela Lansol. Ela fazia uma pesquisa como escritora, juntinho da minha pesquisa de doutoramento. E aí eu peguei o comboio, fui à Estação do Oriente, entrei na livraria e saí de lá com 3 livros de Maria Gabriela Lansol, os meus primeiros 3 livros. Sabe, eu não sei como é que vocês fazem, eu gosto de fazer assim, gosto de, quando eu pego primeira vez um livro na mão, eu faço que nem um oráculo, eu faço assim. Quando eu fiz assim no livro de Maria Gabriela Lansol, veio a citação. Fazia pão, mas dentro de mim fazia livro. Era justamente o encontro do fazer manual da vida viva, da casa, junto à escrita intensiva, junto às artes manuais, que era exatamente a minha pesquisa. Então, estou contando esse caso para dizer, os encontros, como diz aqui o nosso querido Bachelard, ressoam em ecos. E não se vê mais em que profundidades esses ecos vão repercutir ao cessar. E encontros, sejam eles aqui no seu ouvido, através de um podcast, seja ele num vídeo na internet, seja uma frase solta que você leia num vagão de trem, seja o que for, isso te move. Esses encontros nos mudam para sempre. Muito bem, agora é com você, vamos continuar aqui. É verdade, foi que história tão bonita que te contaste e tão potente, não é? Que traz essa memória desse encontro, não é? Só que o que é que eu hei de dizer? É que no fundo eu vivi parte da minha vida no desencontro, porque não sei. Até me sinto um pouco mal para dizer isto, mas há sim uma facção da academia que não é pelo encontro, é pelo desencontro, não é? Sim, então, sim. Pronto. E eu estive na facção do desencontro durante muito tempo.
E então eu pelo desencontro e pela higienização dos encontros. Exatamente. Só pode isso, só pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo. Exatamente. Exatamente. Mas desvalorizando. Não. Venham para as nossas pós-graduações, gente! É isso. A potência do bom encontro. Sim. O grande problema é esse, é a higienização de determinados encontros. Certos autores, não ler, não citar, invisibilizar. E quando eu li Bachelard, que é de um contexto muito diferente da arqueologia, não é? Porque eu sou arqueóloga, eu também encontrei, não é? Eu também encontrei algo e pensei, não posso largar agora este encontro, não é? É a potência do bom encontro. Ele te muda. É uma relação spinozana. Quando um autor passa por nós, ele nos muda. Mas há certos autores que nos mudam por inteiro, digamos assim. Tem mais, digamos assim, tem mais potência, tem, não sei, ou então nós encontramos aquela alma gêmea, como tu disseste, e não é? Olha só, o Spinoza chama isso de composição. Aquele autor compõe comigo, outro não. Não há nenhuma valoração. É apenas uma questão de encontro. Tem certas coisas que a gente come e gosta. Tem certas coisas que a gente come e não gosta. Não vai comer de novo. Não há nisso nenhuma moralidade. É só composição. Uns compõem e aumentam a nossa potência de existir e outros não compõem. Ou compõem com as nossas sombras e diminuem a nossa potência de existir. Isso que é o... E essa seleção vem com o tempo, com a maturidade. A gente vai criando uma membrana mais forte para dizer, isso não, isso sim. Mas isso é um exercício que a gente deve fazer a vida inteirinha, não é? Sim, e agora que falaste também nessa questão daqueles... como é que tu falaste? Que agora falhou-me. Mas composição? Sim, a composição que nos ensombra, não é? Que sim. Compõe com as nossas sombras. Compõe com as sombras são nossas. E diminui-nos. Compõe conosco e nos diminui a potência de existir. Exatamente. E isso faz-me pensar em tudo o que se está a passar na modernidade, que feita por esta elite algoz que nos domina e que está a compor com as nossas sombras. Não é? E isto está a acontecer na Europa. Todos os movimentos populistas estão a compor com as nossas sombras, porque cada um de nós possui estas marcas, estes aspectos mais negativos, coisas que nós não conseguimos dominar tão bem, sentimentos que não estão trabalhados, tudo isso depois... E a alma do povo. As marcas de subjetivação que os povos carregam em comum. Que mesmo que vocês pertençam àquele povo, tenha consciência delas e queira dizer não é assim, isso te subjetiva. Você não pode escapar da alma da época, da alma do povo que te compõe. Você pode entendê-la, compreendê-la, aprender a lidar com aquilo que ela te traz de pior. Mas você não pode se livrar dela. Que luta, hein? É verdade. Ai. É muito verdade. Então, põe lá para a gente avançar, que senão a gente vai. Então, eu vou passar... A gente mais tagarela do que qualquer outra coisa. Eu que fico interferindo. Não. Então... Muito bem. Tá na sua mão, então, para você mudar a hora que quiser. Então, eu vou mudar e vou já mudar para este. O que é que aconteceu? Houve um ritual de enterramento daqueles recipientes
E muitas das frases que eu lia, agora na Poética do Espaço, exatamente, que está aí do Bachelard, então ele tinha também esta frase que também fertilizou a minha mente. Então, ele dizia assim: em seus 1000 alvéolos, o espaço retém o tempo comprimido. O espaço serve para isso. Então, para mim, que sou de arqueologia e de história, isto foi como que, de repente, todos os espaços que eu tinha vivido na escavação, todo aquele tempo que eu tinha vivido, de repente alargou-se para um espaço muito maior, onde estavam contidos todos os espaços, todas as pessoas que passaram por aquele sítio. Então foi essa a fertilização que eu senti. Era como se de repente o objeto que eu trabalhava, que eu investigava, deixou de ser uma coisa fria e num passado distante para se tornar algo que eu sentia que fazia parte de mim e que eu fazia também parte desse espaço e dessa memória, por assim dizer. Então eu desenhei este desenho também. Ah, você desenhou? Sim. Fez esse desenho? Sim. Que lindo! E o outro também era um desenho meu. Então o outro era eu vou voltar aqui. Tem esse aqui a gente não viu, né? Esse é maravilhoso também. Sim, qual é a técnica do... Foi tipo só com lápis de cor e carvão. Sim. Parece um pastel, ficou lindo. É. E depois aqui era só o ritual, mas então aqui neste desenho o que é que eu já desenhava? Desenhava o espaço onde ocorreu o ritual, feito pela comunidade, em que a comunidade, no fundo, se juntou, não é, para fazer aquele ritual e que esse ritual repercute no espaço, no tempo, mas também através dos objetos. Esta ideia de que o objeto é um eco, não é? Contém nele algo, não é só um objeto inanimado, ele contém uma memória específica. Então, claro que isto é muito, academicamente as pessoas criticam muito estas visões, mas na verdade, e tu sabes, não é? No mundo artístico tudo isto é fertilização para o trabalho artístico. Sem isto não é possível o trabalho artístico. Não é. E tem uma dimensão também muito esotérica nessa. Talvez por isso a academia mais tradicional, mais conservadora, queira esterilizar. Porque tem uma dimensão do sensível que não é registrável, que ela é percebida por outras inteligências que não a intelectual. E que, lá na dimensão esotérica, até mesmo há pessoas tão sensíveis que elas pegam os objetos e sentem, através daqueles objetos, a memória que ali ficou. Então, tem gente, por exemplo, que não compra roupa em brechó, que é aquele lugar, não lembro como chama. Sim, é segunda mão. Segunda mão. Por causa disso, por causa das impressões que a matéria carrega, daqueles sentires que aconteceram no seu entorno ou com ela, não é? Mas aí a gente já viaja um pouco. Mas eu entendo que, mesmo de modo bem objetivo, eu até vou mudar aqui para a gente olhar os vasos. Esses recipientes, eles podem carregar impressões que são além e aquém da materialidade, mas estão juntas, porque na antroposofia, o espiritual e o material, eles não se dissociam. Então, quando você percebe, e aí vou voltar aqui, que esses potes, esses recipientes fazem parte de uma comunidade, isso não é fora da matéria, isso é na matéria, isso é junto. Dá para entender? Não sei se me fiz entender. Dá sim. Então, ainda hoje eu estava
estou com outro trabalho, não é? Que é sobre o Tupinambá de Olivença, e então eu estava a ouvir um vídeo sobre o manto Tupinambá, um dos mantos que foi levado para a Dinamarca e que vai voltar. Não sei se entretanto já voltou ou não. Uma das indígenas Tupinambá, Glicéria, foi à Dinamarca. Ela estuda antropologia e foi à Dinamarca para ver como é que o manto tinha sido feito portanto, para poder recriar a técnica. E foi muito interessante. Há uma fotografia dela a olhar pela primeira vez para o manto, e é muito emocionante vê-la junto ao manto, que era do povo dela. Me manda para a gente colocar no nosso site. Para quem está só escutando a gente, todas essas figuras vão estar no site, tá bem, gente? E eu até te vou ler uma coisa que ela disse. Então, posso tirar um pouquinho aqui? Podes tirar. Ela disse assim: diante das... Porque é um manto lindíssimo. Depois eu vou-te mostrar, vou mandar para pormos no site, não é a notícia, porque há uma notícia até acho que deixa ver, é da Globo. E é um manto lindíssimo, vermelho, só com penas vermelhas. É fabuloso. Eu achei, vou colocar aqui. Coloca, porque ele é fabuloso. É uma coisa. A volta do manto Tupinambá. Deixa eu ver se está indo aí. Ora, põe. Peraí. Deixa eu... É exatamente esse. Não aparece muito bem. Depois a gente faz isso melhor, só para a gente ter mais ou menos uma noção. Ele todas as penas são vermelhas. Ai, que coisa mais linda. Olha o tamanho disso. Sim, ela era inteira. Deixa eu ver se tem a foto dela. Da Glicéria, sim, eu acho que ela estava... Deixa eu ver se eu consigo mandar-te por outro... Ai, olha só. Sim, esses já são os que ela fez... Não tem aqui, mas a gente procura e depois manda para vocês, tá bem? E então ela disse várias coisas sobre o manto, não é? Deixa eu ver se eu encontro aqui. Ela disse assim: diante das penas vermelhas, ela se emocionou ao ouvir o manto expressar o seu desejo de retornar. Ele agora precisa de outro cuidado, um cuidado que seu povo precisa dar, os rituais necessários para a vitalidade dele, diz ela. Ai. E eu, quando li isto, pensei, é aquilo que eu penso sobre os objetos. Também encontrei aqui um encontro, porque eu sempre achei que os objetos têm uma fala sua. E que certas pessoas conseguem ouvir essa fala quando estamos muito relacionados com eu acho que essa escuta do objeto, ela é uma sensibilização que na antroposofia a gente chama de membro sensório, ativação de um membro. A gente já falou disso aqui, acho que foi com a gente falou do arquiteto que chega e olha o pé direito. É esse membro sensório. A gente tem que parar de usar os objetos com utilitarismo. Eles têm utilidade, são necessários, mas eles são mais do que isso. Eles são expressões da cultura. Eles são... E se a gente se cerca de objetos que são... feitos por mãos humanas, a possibilidade da gente desenvolver um membro sensório que nos permita perceber as forças que constituem aquele objeto, que são forças históricas, culturais,
sociais, de desenvolvimento humano das suas necessidades. Todas essas forças, a gente pode cartografá-las, ou seja, verificar essas forças. Por exemplo, esse que eu mostrei. É um objeto de barro, todo sujinho. É um objeto de barro, e ele tem aqui, ó, um ralador de barro. É para ralar noz moscada. Mas eu coloco porcariazinhas dentro, tá vendo? Mas toda vez que eu pego na tampa, que é áspera, aquilo me produz. E aí, aquilo ativa a minha sensibilidade. E aí eu posso olhar esse objeto e perceber tudo aquilo de tecnológico que o barro possibilitou para ralar noz moscada, não é? E como que alguém teve a ideia de fazer um ralador de barro? Não é uma coisa que hoje, com as nossas tecnologias do metal, do plástico, a gente nem leva em consideração. Mas tudo isso está objetivamente, é isso que eu quero dizer, objetivamente implicado junto ao objeto. Exatamente. Nós é que precisamos desenvolver sensibilidades para ter esse membro sensório de percepção do mundo para além e para quem do utilitarismo. Falei demais, como sempre. Não falaste nada, é mesmo essa a ideia. Eu sempre olhei para os objetos em arqueologia desse modo, mas sem conseguir validação, sem conseguir encontrar alguém que me dissesse o mesmo e que eu visse. Então, quando eu encontrei, não é? E novamente, quando eu encontrei, agora a fazer o trabalho do Tupinambá, ver que os indígenas olham assim para os seus objetos, pensei, ai, que bonito. Nós, de alguma maneira, na modernidade, e a cultura branca desligou-se, não é? Fez este desligar para consumir, claro, porque um objeto feito à mão demora muito mais tempo a fazer do que um objeto feito em massa. E a questão que lá nos move, que é a questão da exploração do lucro, pois que claro. O lucro se dá pela exploração, no fazer manual não existe. Não há lucro no fazer manual. Pelo contrário, o artesão, o artífice está sempre devendo, porque o que move o artífice não é o lucro, é o gozo de fazer. E, às vezes, ele faz uma coisa que, ao vender, tudo que ele investiu de tempo, de material, não está repercutindo no valor, não é? Sim, nem no valor do material que ele gastou e muito menos em tudo aquilo que tu referiste, em todas as camadas culturais, sociais, emocionais que o objeto contém em si e que são muito mais valiosas e que não conseguem ser pagas. Não há nada que consiga pagar a emoção que é veiculada pelo objeto. Mesmo mais raso ainda, a hora de trabalho. Mesmo a hora de trabalho baseado num salário mínimo. Se você for contar cada paninho, cada pano de prato, cada potinho de barro, ali pode ter até o material, mas o tempo que foi gasto para fazer não está expresso no valor comercial do objeto. Sem levar nenhuma outra coisa em consideração, mesmo assim. Sim. O artífice perde da indústria o tempo todo. Só que é a indústria quem está acabando com o planeta e não o artífice. Que louco! Exatamente. É o pensamento subjacente à indústria também, de nos vender uma série de objetos para colmatar até vendendo-nos objetos que desgraçadamente, não é, estão veiculados à cultura que nós queremos combater e nós, não é, em muitos deles somos quase obrigados
a comprar aqueles objetos, não é? Basta a comida embalada em plástico. Sim! É muita coisa. Muita coisa. Diz alguém que eu já não me lembro quem, mas vou recuperar, que é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. Pois é. Não é? Vamos continuar? Vamos continuar. Então, ora põe aí, ok. Então, depois, se nós olharmos aqui para esta imagem também, deixa cá desligar isto assim. Se nós olharmos para esta imagem, o que é que vemos? Neste vasinho vermelho, que tinha esta decoração, uma decoração geométrica, mas que remetia para outras decorações muito semelhantes e até algumas figurações de pessoas a dançar. Então, eu, a determinada altura, eu já trabalhei tanto já pensei tanto sobre estes vasos, que de cada vez que penso mais coisas, porque a questão também muitas vezes que surge na academia é que se escreve um artigo, fica pronto, nunca mais pensamos no assunto. Mas a verdade é que quanto mais pensamos no assunto, mais fertilizamos esse campo de pensamento e mais nutritivo ele se torna para nós, mas também para o conhecimento que temos sobre esse assunto, ou seja, ele cresce em qualidade, ele cresce na linguagem que podemos transmitir aos outros e também, como é que eu ia dizer, enquanto que quando nós começamos a falar de um assunto, nós chegamos a um determinado número de pessoas, à medida que formos estudando esse assunto e formos avançando nos modos como transmitimos aquela ideia, vamos chegando a cada vez mais pessoas, porque ele vai mudando e vai, digamos assim, tendo mais possibilidades de fertilizar os outros, não é? Nas suas mentes, nos seus corações, nas suas emoções. É a ampliação, né? Vai ampliando. O artigo não é escrito para um arquivo morto. Ele é escrito para produzir vida viva. Mas até isso é contra o capitalismo, não é? Que quer um artigo agora, um artigo depois, mas tem que ser diferentes, porque agora até já temos aquelas inteligências artificiais que vão ver se há plágio e quando nós remetemos para o nosso próprio discurso, já dizem que estamos a plagiar a nós próprios. É assim. Mas essa mentalidade, vou tirar um pouquinho, essa mentalidade do sempre novo, do descarte do antigo, essa mentalidade é o modo de produção do capitalismo. Isso era uma coisa, digamos, fazer objetos que quebrem para ter que ser renovados. Essa mentalidade da indústria, ela se espalhou para todos os lugares, inclusive na academia. Não só com o descarte daquilo que foi produzido ano passado, como também com o esforço imenso de fazer com que pessoas, gentes, produzam sem cessar. Não importa o quê, mas a sua produtividade, ela precisa continuar. E, digo mais, todos esses aparelhos, inclusive aqui o YouTube, que é o YouTube é um dos lugares que mais recupera a memória. Mas, por exemplo, se a gente estivesse no Instagram da vida, nunca mais a gente seria ouvido. Aquilo dura um dia e vai embora. Não tem mecanismo de recuperação, não tem mecanismo de memória. E a quem serve não ter memória? Claro. Assim como o descarte absoluto serve ao capital, a falta de memória serve ao poder. O poder não resiste à memória.
Por isso o treino de todos os aplicativos a destruir nossa memória. Sim, e outra coisa que me surgiu agora quando estávamos a falar é que esta questão da produção dos artigos e do conhecimento, parece que nós estamos a exaurir os campos com cultivos, com a mesma monocultura sempre, porque vamos produzir sempre ali e ali, até aquele campo não dar mais, porque nós estamos completamente exauridos, não conseguimos fertilizá-lo com nada, não conseguimos fertilizar a nossa mente com nada, então o nosso discurso é sempre o mesmo. E isto também serve o capitalismo. Serve. Isso também serve aos poderosos. Sim. Que se dessensibilize as pessoas. Por exemplo, você vê uma foto, eu nunca tinha visto uma foto de um bebê morto. Agora eu vejo 15, 20 por dia. E na primeira eu chorei. Agora eu lamento apenas. Isso que eu estou sensibilizada ao assunto. Agora, alguém que não está sensibilizado pelo assunto, eu lembro que quando surgiram as primeiras fotos das crianças com fome em África, aquilo comoveu o mundo todo. O mundo todo. Agora, dessensibiliza. E o excesso de informação, a mesmice da informação, ela cria couraças anímicas. Sim. E nós... Vem isto agora outra vez. Isto agora outra vez. Vamos ver isto agora outra vez. Não é? Esta ideia de que aquilo vem outra vez e vem para nos atacar, porque já não nos sensibiliza, já só nos ataca, não é? A imagem já só nos ataca. E o mesmo acontece com o conhecimento que perpetua sempre os mesmos modelos de visão, que não é fertilizado pelas outras áreas, que não é transdisciplinar, é um conhecimento que serve o capitalismo, que serve este modo de existência. Serve. Muito bem. Estamos ultrapassando. Vamos continuar aqui. Então, vamos terminar assim muito rápido. Não precisa ser rápido, não. Pode ser no nosso ritmo. Ainda temos tempo. Isto era de uma apresentação muito maior e que eu trouxe só aqui alguns slides. Então havia 3 rituais, por assim dizer. Havia o fundacional, com estes 3 vasos. Depois havia um ritual de enterramento e havia um ritual de consagração. Em todos eles a comunidade esteve muito envolvida, mas é também muito interessante que à medida que eu fui estudando e pensando cada vez mais naquilo que se passou ali, foi que percebi aquilo que se calhar é evidente para muita gente, não é? Mas que eu vi ali através dos objetos, é que os rituais unem mundos, unem momentos diferentes ou unem mundos diferentes. Os rituais servem para unir as coisas. Então, no ritual fundacional, aqueles 3 recipientes, cada um representava um período histórico diferente. Um era o passado mais recente, outro era o futuro e outro era um presente assim mais ou menos. Então eles unem ali uma questão temporal. O rito fundacional traz uma questão temporal, o que é muito interessante. Como é que um rito fundacional traz esta questão temporal através dos recipientes. Depois o ritual de enterramento, que não mostrei tanto aqui, mas um dia podemos falar, traz a ideia de a ligação entre o mundo material e o inframundo, não é? Esse mundo que para onde nós vamos e não sabemos como vamos e quando vamos e pronto. E o ritual de consagração foi um último ritual que unia 2 mundos diferentes, também antagónicos, que era o destas populações e das populações romanas que vieram colonizar e matar estas populações, porque não, mataram-nas e colonizaram os sobreviventes e pronto, e no final ficamos assim. Pronto, então aqui, nestas conclusões, foi da última vez. Adoro
conclusões. Adoro as conclusões. Então, foi da última vez que eu falei sobre este assunto, então, em que eu falei que estas histórias unem-nos temporalmente, as danças que se fazem unem-nos também na comunidade e uniram estas pessoas na comunidade, e através da narrativa que podemos contar, então também estamos unidos aos outros, e os caminhos que se percorrem tinha a ver com um brinco que foi achado no enterramento e que temos aí uma fotografia de parte desse brinco, que era com esse símbolo, que pode ser várias coisas, pode ser assim uma espécie de um barco, e remetendo para a viagem do inframundo, ou talvez uma lua, não se sabe muito bem, porque é assim um símbolo que é bastante difícil de visualizar. E então esses caminhos que se percorrem entre o mundo visível, o mundo invisível, e então mais uma vez, quando eu pensei, olha, acho que isto fica bem no navegar, acho que isto é também navegar. Fica mesmo. Então, querida, traga suas conclusões, finalizando o nosso episódio de hoje. Então, eu gostei muito de estar aqui a falar contigo. Foi, assim, muito, muito bom poder encontrar-me aqui e poder, no fundo, validar também um pouco a minha forma de sentir e sentir que não estamos sós. Então, não estamos sós. De Bachelard, de todos os originários do mundo, os seus algozes, estamos em companhia de quem nos vê e sigamos juntos, pois assim somos fortes.